Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário aí que você tá assistindo esse vídeo. Hoje tá um pouco meio sem luz. Tá muito frio, né? Acabei fechando a janela aqui, tá frio demais. Então, passei aqui para falar para vocês sobre o tema aí que vocês viram, que é epilepsia e gravidez. Gente, eu posso dizer para vocês que o medo, ele pode ser bom, mas também ele pode ser ruim. Então, se na verdade eu começasse a pensar, ou digamos assim, eu jamais teria tido filho, certo? Então, graças a Deus, eu sempre agi conforme, né, fui em termos de relacionamento e eu tive os meus 3 filhos, né, que são meninos. Aos 12 anos de idade eu tive um sonho que eu teria 3 filhos e seriam meninos. Então, por isso que eu tinha, digamos, uma afirmativa disso, né? Então, quando as pessoas vinham até mim e falavam assim: Ah, tua barriga tá parecendo de menina. E eu falava: Não, é um menino. Eu afirmava devido a isso, mas eu não era de contar, né? Muito porque eu era bem introspectiva, né? Então, assim, não era muito de ficar conversando, só respondia o necessário, vamos dizer assim. Como eu falei pra vocês em outro vídeo, eu fiquei assim depois da doença, né? Por não ter tido um acompanhamento, digamos, médico, psicológico, a gente acaba, né, não entendendo muito aí o mundo, a gente acaba se fechando no mundo da gente, sabe? Então vou falar rapidinho aqui pra vocês. Os meus filhos, a diferença dele é de 5 e 4 anos de um pro outro. Então o primeiro nasceu em 18 de fevereiro de 99. Eu engravidei com 15 anos de idade. Então eu nem, digamos que eu não tinha corpo, assim, sabe, totalmente formado. Porque eu tinha, acho que média 56 quilos. E no caso, eu engordei muito, que não me orientaram dessa forma, que era para engordar só 1 quilo por mês, né, para fazer uma dieta restrita ou algo do tipo. E eu engordava muito, sabe, no final dos 3 últimos meses, assim, engordava bastante mesmo. E a média aí que eu engordava era de 27 quilos, vamos por assim, porque teve gravidez que foi 29, acho que 31, e se eu não me engano, 20 alguma coisa, sabe? Então a média foi 27 quilos que eu engordava, que é muito. O meu primeiro filho, que eu coloquei o nome de Herbert Christian, ele, né, no caso, acho que é 23 que vai fazer, né, não sou muito boa de conta. Mas, o outro segundo, né, vai fazer 18 agora. E o meu mais novo vai fazer 14. Então eles são, né, de fevereiro, março, abril e seria 18, 17, 16 as datas. Só que infelizmente o último, o médico, né, do mais novo meu, ele acabou do dia 16 que ele ia nascer, ele agendou a cesárea pro dia 22. Uma ênfase que eu dou aqui né, sobre a questão de quem tem parente ou é epilético, independente se é noturno, se é, né, diurno ou tanto faz, digamos assim. Eu falo para ficar atento somente na questão dos parentes estar acompanhando, gente, independente se é de maior, se é de menor, porque uma coisa ocorreu comigo, na verdade duas. O que que foi? Na primeira gravidez, a enfermagem permitiu que a minha mãe ficasse comigo, porque eu era de menor, né? Eu tinha 16 anos. Já na segunda, que eu tinha, no caso, 21 anos, e na terceira, que eu tinha 25 anos, não permitiram que a minha mãe ficasse comigo. Então, quando eu saí da cirurgia, com anestesia e tudo mais, na segunda gravidez eu acabei caindo da cama, porque a técnica de enfermagem não colocou, não ergueu, sabe, aquela proteção que tem nas camas hospitalares. Ela não ergueu, assim, não elevou. Então, eu acabei caindo daquela altura lá, que eu não sei, dá 1 metro e pouco, né, a altura das camas hospitalares, que era mais, aquelas camas mais antigas ainda, né, não é de agora, a gente tá falando aí, né, de 99 que a gente tá falando, né, lá atrásão, que era aquelas camas mais antigas. E aí, no caso, eu caí daquela altura. O que que aconteceu? Abriu a metade da minha cirurgia, então estourou os pontos. Como não podia refazer os pontos, chegou a dar
inflamação, não chegou a dar infecção, graças a Deus, mas deu inflamação no local. E aí o médico falou que não tinha como costurar de volta, né? Ou seja, suturar de volta. Então a única coisa teria que estar usando pomada para colar. Eu não sei se foi a Collagen, né, que a gente que usou, talvez seja, não sei. Mas eu não lembro, isso também não veio ao caso, né? Mas foi com pomada que eu passei que colou. Então ficou uma cicatriz bem feia, grosseira, que eu não gostava. Na segunda gravidez, foi um descendente de japonês ainda, que era o meu médico. E ele falou assim, ó, vou retirar toda essa pele morta que tá aqui dentro, que tá devido à primeira, né? Ele falou assim, tá aqui dentro, tal, falou o nome, tudo certo, que eu não lembro agora. Realmente ele retirou, ficou bonito e tal. E aí ficou bonitinho, né, o corte ali e tal. Só que na terceira gravidez minha também ocorreu a mesma coisa. Deu cair porque eu levantei inconscientemente da cama para mim no banheiro fazer xixi, sendo que eu estava de sonda. E como não tinha ninguém me acompanhando, né? Eu levantei e fui. Como que eu ia fazer xixi se eu estava de sonda, gente? Inconscientemente eu fiz isso. E depois eu tive uma crise também e também ocorreu a mesma coisa de abrir os pontos. Então, nesse caso aí, é uma negligência, né, da enfermagem, né? Porque tem as enfermeiras e tem as técnicas, que são em maioria, né, em um hospital. Só que é essa negligência aí deles não olharem o paciente no caso em si, que eu quero dizer, sabe? Porque cada caso é um caso. Porque quando a gente estuda as diretrizes e tudo mais do SUS, a gente aprende o quê, né? Porque eu tava fazendo o curso de enfermagem, como eu falei já em algum vídeo pra vocês. A gente lê, né, diretrizes, tudo que você imaginar do SUS a gente estuda. E daí uma coisa que fala lá é exatamente isso, que cada paciente é um paciente, né? Ou seja, agora é chamado de cliente. Então, cada cliente tem que ser tratado em sua particularidade, que é isso que diz. E nesse caso meu aí, a minha particularidade seria a minha doença, certo? Então, deveria sim ter um acompanhante monitorando eu ali no tempo que eu estava no hospital, todos os dias comigo, para que eu não viesse a dormir, que o caso seria dormir e passar mal, porque não ia ter como ficar, né, uma técnica ou uma enfermeira, digamos assim, por mais lá, né, que é um hospital calmo, que é da cidade, né, um município pequeno, mesmo assim, né, claro que não ia ter essa profissional de saúde, digamos assim, só para me atender, você tá entendendo? Então não tinha como, mas cabiam a eles ter essa conduta de chegar à conclusão que sim, eu precisava de acompanhante, né? Como eu falei para vocês, pelo que aconteceu. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, gente. Ah, então a média aí que eu engordei, né, foi 27 quilos. O primeiro e o último filho meu, eles tiveram em média de 3,6 kg de peso, que nasceu. E o do meio, por ser descendente de japonês, ele nasceu com 2,480 kg, se eu não me engano. Depois eu olho e confirmo qualquer coisa, deixa aqui abaixo se eu errei, porque a gente, né, é péssima em guardar datas, assim, números, então acaba esquecendo. Deixa eu ver aqui, que mais? Todos nasceram no mesmo hospital, né? Por mais que o segundo eu morava em outra cidade, que eu morava em Apucarana, mas mesmo assim eu voltei lá, porque eu fiz a dieta, né? A quarentena ali, eu fiz sempre na casa da minha mãe. Então, eu ficava os 40 dias, né? Com aquela dieta tradicional antiga mesmo, né? Que a minha avó passou para minha mãe e minha mãe passou para os outros, certo? Então, na base de canja de galinha, sabe? De sopinha, tipo, sopa, né? De macarrão, de legumes, aquelas coisas assim, sabe? Não comia ovo. Aquelas regras que a gente sabe lá bem de antigamente, né? Que por mais que na segunda gravidez o médico já liberou comer ovo, não sei o quê, mas mesmo assim eu preferi não, porque afinal na primeira eu não tinha feito, daí eu tinha isso na cabeça, né? Se é real ou não, mas eu tinha isso na cabeça, tipo assim, não. Se o meu organismo eu fiz dessa forma, então eu vou seguir os outros da mesma forma, entendeu? Esse era o meu pensamento, independente se era retrógrado, né?
Vamos ver aqui se eu esqueci de alguma coisinha aqui. Ah, a primeira gravidez eu posso dizer assim, em termo que eu não usei remédio, que o médico liberou, na segunda, na terceira eu usei, que o médico também, tudo com acompanhamento médico sempre. Eu não gostei do último médico, sinceramente, por ele ser residente, inexperiente, e não era por isso não, e não é preconceito a isso. Foi a atitude dele mesmo, das coisas que ele faziam, na questão do pré-natal, sabe assim? Eu não gostei, mas aquela história, né? A gente sempre, quando é do interior, a gente acaba, por mais que não goste, a gente fica, não é muito de questionar, sabe? A gente tinha esse hábito de não questionar muito. Então, se o médico X te der, você acabou ficando com ele e fica até o final, sabe? É mais ou menos por aí. Mas eu não gostei de muitas atitudes assim que ele teve comigo no pré-natal e também depois na cesárea. Mas ok, né? Como diz, passou, né? O importante era ganhar o filho e sair do hospital. E aí, graças a Deus, ocorreu. Eu posso dizer para vocês que talvez venha essa pergunta. Na minha primeira gravidez, é claro que meu pai não aceitou de jeito nenhum, né, gente? Afinal, eu tinha 15 anos de idade. Meu pai não sabia. Nós vivíamos, digamos, outros anos, né, para dizer de hoje, de 2022 que estamos agora, eram outras épocas. Como a gente sempre diz, tem gente que fala que não gosta desse nome de época. Mas é um meio da gente falar pra gente entender que é lá do passado, né? Então, é claro que era as mulheres que engravidavam solteiras era tratada com hostilidade, gente. Era bem isso. Eu não peguei, digamos, o comecinho, mas eu peguei ainda o meio ali, digamos, dessa hostilidade, sim, sabe? Os amigos fogem de perto de você. Vamos dizer assim, as pessoas te tratam assim, meio com repulso. É aquela famosa sociedade, sabe? Do que gosta de julgar, sabe? Por aparências e tudo mais. É como se você tivesse uma doença, digamos, contagiosa, que daí as pessoas vão te deixar tudo de lado. Vamos se dizer aí de antigamente que foi a lepra, né? que ninguém estudava ainda. Aí depois que se iniciou os estudos, né? Mas se a gente for pensar bem da época da época da Bíblia existia o leprosário, né? Aí tá uma época bem boa pra gente dizer que existia o leprosário, as pessoas eram postas num lugar e não podiam sair de lá, porque era só lá, como diz eles, entre eles que estão doentes. Então é mais ou menos isso, sabe? Essa época que eu vivi aí de 98, né, na década de 90, foi uma época ainda que eles hostilizavam muito a mulher por ser mãe solteira, né? Que era esse nome que era usado, mãe solteira. Mas, como sempre, eu nunca fui de questionar nem responder. Eu sempre ignorei as coisas que eu ouvi, as coisas que eu sofri, sabe? Foi assim que eu vivi a minha vida, né? Desde sempre, entre aspas, né? Claro que teve meus momentos de rebeldia, que eu respondi, sabe? Que eu aprendia que nem tudo também a gente deve aceitar, sabe assim? Claro que teve seus momentos, mas na maioria das vezes eu acabei aguentando os preconceitos e as hostilidades aí calada. Mas não que isso eu seja vítima, só tô falando de fatos que ocorreram comigo, né? Muitos que possa dizer lá que teve filho na década de 90 e que foi mãe solteira, também pode dizer a mesma coisa para vocês. Teve umas que com certeza não vai sofrer, não sofreu nada, e outras com certeza sim. Mas é a experiência de cada um, né? E eu tô falando aqui da minha vida. Então, gente, mais outras coisas que eu possa dizer daí depois sobre amamentação e tudo mais, eu vou falar em outro vídeo. Eu só posso dizer que eu amamentei meus filhos até 1 ano e 9 meses, todos eles, todos os três. Fiquei feliz, graças a Deus, tô feliz com a criação deles, que estão aí crescidos, né? Já um é adulto, outro é jovem e outro é adolescente. E é a vida que segue sempre, né? A doença, infelizmente, provavelmente eu terei para sempre, né? Já são 25 anos agora com a doença. E é conviver, é você saber, né, se achar nessa doença e continuar convivendo. E não ligar, né, para coisas que aconteçam entre a sociedade e dar a resposta que muitas pessoas merecem, né? Que é, como eu já falei no outro vídeo aí,
que é claro que as pessoas têm que ouvir sim e ver que ninguém aqui é louco por ter essa doença, entendeu? E que tomar remédio também não é louco e tudo mais. Então, isso é o importante, a gente sempre tá enfrentando esses preconceitos. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!